Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a resolução de sistemas de equações do segundo grau. Antes de partir para a resolução propriamente dita, vamos fazer algumas considerações. Já faz parte do nosso cotidiano a resolução de equações de segundo grau. Nós já sabemos resolver equações de segundo grau e aplicar a fórmula resolutiva. Nessa aula nós vamos ver como se resolve sistemas de equações que envolvam equações do segundo grau. Vale lembrar que os sistemas serão importantes na resolução de problemas, uma ferramenta matemática importante para a gente prosseguir nossos estudos. Ok? E para resolver os sistemas, vamos usar os mesmos métodos vistos lá no sistema de equações do primeiro grau. Algumas considerações a mais. Os sistemas que nós vamos estudar serão sempre com duas equações e duas incógnitas. Um sistema é chamado de sistema de equações do segundo grau quando pelo menos uma das equações for do segundo grau. Pode ser as duas. A outra pode ser do primeiro grau. Para resolver o sistema, nós vamos usar basicamente o método da substituição. Para ficar mais claro isso aí tudo, vamos resolver alguns exemplos para vocês. Vamos aqui, o exemplo x menos y igual a 2 e x vezes y igual a 24. Uma equação do primeiro grau e x vezes y é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Bom, podemos resolver esse sistema pelo método da substituição. Na equação x menos y igual a 2, eu vou isolar o valor de x. Isolando x, eu tenho que x é igual a 2 mais y. O menos y passou para o segundo membro, somando. Legal? Vou substituir esse valor de x, que é 2 mais y, na segunda equação. Então fica, no lugar do x, 2 mais y, vezes o y, igual a 24. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes y, 2y, y vezes y quadrado. Ou seja, tenho a equação 2y mais y quadrado igual a 24. Colocando em ordem na forma normal, a equação fica y quadrado mais 2y menos 24, que vai para o primeiro membro, igual a 0. Legal? Tranquilo? Bom, o próximo passo é resolver essa equação do segundo grau. A equação y quadrado mais 2y menos 24 igual a 0, que nós obtivemos no slide anterior. Os coeficientes da equação são a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 24. Vamos calcular o valor do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 1 vezes 24, 96. Menos com menos fica mais 96. E 4 mais 96 é 100. Quer dizer que nessa equação o valor do delta é 100. Para calcular o valor de y, vou aplicar a fórmula resolutiva. Observe que a equação é em y. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 2, que é o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, que é 100, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Ok? Menos 2 mais ou menos 10 sobre 2. Para calcular o y1, vou usar o valor positivo. Menos 2 mais 10 é 8, e 8 sobre 2 é 4. Para calcular o y2, vou usar o sinal negativo. Menos 2 menos 10 é menos 12, sobre 2 é menos 6. Quer dizer que as raízes dessa equação são y1 igual a 4, y2 igual a menos 6. Legal? Então vamos calcular. Como x é 2 mais y, para cada valor de y teremos um valor de x. Vejamos. Para y1 igual a 4 e para y2 igual a menos 6. Para y1 igual a 4, eu tenho que x1 é 2 mais y. 2 mais y1, 2 mais 4 é 6. E para y2 igual a menos 6. O x2
vai ser 2 mais y2, 2 mais menos 6, 2 menos 6, que é menos 4. Tranquilo? Observe que nós temos dois pares de solução. O x1, que é 6, com o y1, que é 4. O x2, que é menos 4, com o y2, que é menos 6. Tranquilo? Para representar o sistema, a solução do sistema, escrevemos os pares ordenados da seguinte forma: x1, y1, x2, y2. Um par ordenado sempre o primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y. Assim, para esse problema, a solução vai ser x1, y1, 6, 4. x2, y2, menos 4 e 6. Assim, nós temos o nosso conjunto solução. Tranquilo? Então tá, gente. Assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Vocês podem resolver o questionário proposto, resolver as atividades propostas e qualquer dúvida nos procure no fórum. Um abraço.